Já está aqui comigo o doutor Ismael dos Santos, Alves dos Santos. Eu não posso esquecer do nome do meio, né? Porque só Santos tem outras pessoas que podem se confundir, né? Agora, Alves dos Santos, está bem registrado aqui a sua marca. Doutor, semana passada nós mencionamos que poderíamos falar sobre um tema que é sobre os negativados, porque tem muita gente negativada. Tem até aí um presidenciável que está prometendo tirar todo mundo do SPC caso seja eleito, né? É o assunto em voga, o assunto do momento. Bom, eu gostaria de saber, porque não é só os meus direitos, mas eu também tenho deveres. Sim, o lojista pode negativar. Vamos começar perguntando, doutor, em que circunstância a pessoa é negativada? Boa tarde, Jackson. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente. Essa situação das negativações, ela está prevista no próprio Código de Defesa do Consumidor. Quando a gente fala dos direitos e deveres, como você bem frisou, a gente procura abordar a questão dos deveres, porque o lojista, ele se subroga no direito de negativar o consumidor em razão do descumprimento de algum dever do consumidor. E esse descumprimento, mais especificamente falando, ele está relacionado ao impagamento ou ao não pagamento de uma dívida contraída. Uma dívida legalmente contraída ocorre quando você vai a um estabelecimento comercial ou a um prestador de serviços, realiza um contrato mediante aquelas condições que o Código de Defesa do Consumidor também prevê, e aí trata-se do direito do consumidor, que é ter acesso às informações prévias do produto, a ter acesso às informações relacionadas ao valor, às condições de pagamento, ao orçamento, e aí aprova esse orçamento, aprova essas condições, contrata. Contratou, está obrigado ao cumprimento das obrigações decorrentes daquela avença, daquele contrato. Em não cumprindo o contrato, as obrigações por ele, consumidor ali assumidas, ele autoriza o fornecedor, seja do serviço ou do produto, a negativá-lo. E o próprio CDC, isso é tão legal, isso é tão razoável, que o Código de Defesa do Consumidor, e todo mundo entende só como Código de Defesa, autoriza, por via oblíqua, né, ou por via contrária, autoriza o fornecedor aí a negativá-lo. O que é negativá-lo? É informar, prestar informações da dívida junto aos chamados serviços de proteção ao crédito, geralmente representados pela Serasa e pelo SPC. Outro dia nós falamos aqui em Joinville, há uns anos atrás, havia um outro órgão dessa natureza chamado SCI. Eu acho que não existe mais. Tinha até o CEPROC. CEPROC. Aliás, há muito tempo, né? Me contam, né? Eu não tenho essa informação precisa. Pois é, há muito tempo de fato. Eu me lembro da época do meu pai sempre falava CEPROCou, vai CEPROCar e por aí afora, né? Então é um direito do fornecedor, do prestador de serviços, negativá-lo junto a esses órgãos. E aí o que acontece? Quando esse consumidor comparece ao comércio para realizar uma segunda compra, as informações deles são obtidas junto a esses órgãos. Esses órgãos são de utilidade pública. Eles concentram esses dados, essas informações. E aí o comerciante liga lá, o setor de cadastro, fulano de tal, CPF tal, identidade tal, tem alguma restrição? E esses órgãos, esses serviços estão autorizados a fornecer as informações com relação à dívida. Tem o SPC e tem o Serasa, né? Existe algum atua de forma diferente? Você tem essa informação? A Serasa, ela é um órgão abrangente em nível nacional. O SPC é um serviço de proteção ao comércio relacionado aos comerciantes. Local, local. Não é bem, na realidade não é bem local, ele também abrange em nível nacional. Mas ele é um órgão privado, mantido pelos comerciantes. É diferente da Serasa, que abrange não só a questão dos comerciantes, como também das indústrias, bancos, informações de bancos, informações de seguradoras. A Serasa é um pouco mais abrangente em relação às informações. Agrega mais informações. Agora, sim, é importante a gente falar dentro do campo do direito que a pessoa, quando ela faz uma compra, ela faz um contrato, vai lá comprar um guarda-roupa, um roupeiro em 12 vezes e aí deixou de pagar. Ela poderia, dentro da lei, antes de deixar em que a dívida estourasse, ela poderia recorrer, né? Um desacordo comercial, ela poderia tentar renegociar a dívida com a loja. Há formas, né, de evitar a negativa. Sim. O próprio CDC, e aí essa matéria está regulada no artigo 43, estabelece ali no caput do artigo que é obrigação do fornecedor
ou do prestador de serviços, ou de quem quer que seja que esteja autorizado a negativar aquele consumidor, a lhe informar previamente acerca da sua inclusão junto a esses registros negativos. É obrigação do fornecedor informá-lo. De que modo que ele faz isso? Havia até recentemente a obrigatoriedade dele fazê-lo por meio de carta R, carta com aviso de recebimento. Mas há pouco tempo, na verdade, a gente entende isso, quando a gente avalia essa questão do ponto de vista do consumidor, a gente entende como uma prejudicialidade. Houve um prejuízo em desfavor do consumidor, porque o entendimento consagrado atual pelo STJ, inclusive, a súmula 454 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da desnecessidade dessa informação por meio de carta R. Então, basta que o consumidor, que o fornecedor ou o prestador de serviço, aí, antes de negativar, comprove que ele enviou uma correspondência lá para o endereço cadastrado daquele consumidor. E aí, se ele não estiver mais lá, ele não vai ficar sabendo, não tem como exercer esse direito a que você se refere. Mas o meio dele exercer é ele ser notificado antes da inclusão. Inclusive, daí a necessidade, a obrigatoriedade dessa informação prévia, para que ele exerça esse direito de negociar, de contestar a dívida ou aí por diante. Agora, falando ainda de leis, de direitos, uma pessoa pode ser presa por dívida no Brasil ou não? Pode, existe só uma dívida hoje em que autoriza a prisão, que é a prisão civil. Essa previsão, ela está no artigo 528 hoje do Código de Processo Civil, é a Lei 13.105 de 2015, que é a prisão relacionada à dívida de prestações alimentícias. A pensão alimentícia conhecida. A pensão alimentícia conhecida. Não deu a pensão, pode ser preso. Mas aí, Jackson, é importante então fazer um esclarecimento rápido sobre esse tema, que é o seguinte: existe uma diferença muito grande entre pensão alimentícia e execução de prestações alimentícias. A dívida que autoriza a prisão não é a dívida da pensão alimentícia, aquela quando as partes comparecem em juiz e o juiz fixa a pensão, ou as partes convergem, eu digo as partes, os pais, geralmente das crianças, né? Entram num acordo e, vai pagar 30% do salário mínimo ou 30% do seu salário ou X reais. Essa obrigação não gera a prisão. O que vai gerar a prisão? É o inadimplemento dele, a falta de pagamento. E aí, para que haja a persecução com relação à prisão civil aí, é preciso que se ingresse com uma outra ação, chamada ação de execução de alimentos, fundada no rito da coerção pessoal, que prevê a prisão só relativa às últimas 3 parcelas antes do ingresso da ação, mais as que se vencerem durante o curso do processo. É a única ação, a única dívida que prevê prisão no Brasil. E essa prisão ela vai de 30 a 90 dias no máximo. Recentemente estavam tentando tirar essa prisão, e eu fui um dos que mandou mensagens lá para os senadores, porque eu atuo na área de família, e eu vi o seguinte: a única maneira desses caras irresponsáveis que saem por aí fazendo filho e não querem assumir, pagarem, a única maneira que os obriga de fato ao pagamento é a prisão civil. E estavam querendo tirar a prisão. Tem situações assim, a pessoa às vezes acha dinheiro para tudo, né? Troca menos de carro, isso. Vai no bar, menos para pensão alimentícia. Menos para isso. Havia anteriormente também a prisão civil por conta do depositário infiel. O que era o depositário infiel? Era o cara que comprava um carro, por exemplo, alienava esse carro no banco, sumia com esse carro e não pagava o banco. Havia a possibilidade de prisão nisso. Mas o STF entendeu que não cabe essa prisão e agora os caras compram um carro, não pagam mais e tá chamado tudo certo. Piseira aí afora. E por aí afora. Voltando ainda sobre deveres, da mesma forma que quem compra tem o dever, né, a obrigação de pagar para não ser negativado, para não entrar no SPC, no Serasa, assim que a pessoa faz a quitação, a loja também tem a obrigação de um período, de um prazo, tirar esse nome, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? 5 dias, o prazo que a lei prevê, lá o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, parágrafos 1º, 2º ao 3º ali, prevêem que o prazo para exclusão do nome quando há o adimplemento da dívida é 5 dias, 5 dias úteis. Agora, existem situações em que essa obrigação ela é repassada ao próprio consumidor. Então, o consumidor ele tem que estar atento ao seguinte: quando ele contrata, em caso de inadimplemento e negativação por consequência, quem é que está obrigado a excluir o nome dele dos cadastros dos chamados serviços de proteção ao crédito? É o fornecedor ou ele próprio? Ele tem que olhar isso. Se tiver escrito que é ele, que é dele essa responsabilidade, mesmo que ele pague a dívida, ele tem que comparecer a esses órgãos com uma carta de anuência
do fornecedor ou do prestador de serviço e proceder à exclusão lá por conta própria. Muita informação, viu? Muita informação. A gente vai voltar a falar mais sobre esses temas. Nosso tempo já é muito corrido hoje, né? O programa tá rápido. Mas a gente volta a falar sobre isso. Grave bem esse nome, viu? Dr. Ismael Alves dos Santos. Quando ele solta ali os parágrafos, parece eu, né? Só conheço um repórter policial, o 121, 171, 157, 155, opa, 33 da lei de toques, é o que a gente fala todo dia aqui. Agora passou disso, a gente não sabe mais nada. Tá bem. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigado a todos, boa tarde.